Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana. Arro, aqui é Selene Jechat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje eu vou trazer para vocês um exemplo de tiragem de final de ano, para que caso vocês desejem agendar uma leitura, ou até mesmo vocês aprendam, né, a fazer para vocês, é um exemplo que é bastante completo e que vai te dar uma luz bem bacana para o próximo ano. Bem, aqui na primeira carta a gente tem, né, fiz uma tiragem aleatória, tá? Não foi para ninguém, não foi para nenhum cliente, não foi para ninguém, enfim. Foi aleatório, fui tirando as cartas sem embaralhar do tarô e tá aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia do como é que funciona, tá? Bem, eu escolhi o tarô mitológico para poder fazer essa leitura e, bem, aqui a gente tem na primeira carta o tema do ano que passou. O tema do ano que passou está representado aqui pelo Cavaleiro de Ouros. E, nesse deck, o Cavaleiro de Ouros é representado por Aristeu, filho do deus Apolo. Aristeu teve em seu mito muitos ensinamentos sobre como trabalhar a terra da melhor maneira, como cultivar alimentos, né, como cuidar dos animais, dos rebanhos. E ele ensinou muita coisa para as pessoas. Qualquer lugar que ele passava, ele fez muitas viagens e ensinou muita coisa para as pessoas. Ele também aprendeu com as musas a arte da profecia. Entre erros e acertos, Aristeu foi honrado porque ele era muito sábio, tá? Foi honrado por sua sabedoria, como resolver problemas, né? Ele representa que todos somos capazes de resolver desafios, desde que a gente trabalhe duro, que a gente vá buscar o conhecimento e que a gente também possa ensinar as pessoas. Aristeu, como Cavaleiro de Ouros, ele diz para o consulente fictício aqui que o tema do ano que passou foi a humildade, para que ele pudesse se relacionar com as pessoas e também com a natureza, tá? Com os mais velhos, com os mais novos, com grupos minoritários também, né? E ele aprendeu com todo mundo, tá? Todo mundo que ele passou pela vida, né, durante o ano de 2021, o consulente aprendeu, tá? E ele fez uma troca, né? Ele também ensinou. Ele se dedicou para fazer o melhor que ele pôde e de uma maneira desinteressada. Ele não fez querendo nada em troca, a não ser fazer bem a sua função, né? Cumprir bem as suas tarefas, enfim. E foi reconhecido por conta disso. Quanto ao desafio do ano que passou, está representado aqui nessa tiragem pelo 3 de espadas. E quem vem ilustrar o 3 de espadas nesse deck é Agamenon. Ele é um rei que foi assassinado em seu próprio banho. Clitemnestra vingou-se dele devido às escolhas erradas que Agamenon fez. A morte dele foi necessária e para o consulente fictício aqui, foi necessário entender que algumas coisas devem morrer para que a vida possa fluir. Querendo ou não, a gente tem que abrir mão das coisas, mas cedo ou mais tarde a gente precisa se desapegar de situações, de coisas, de pessoas, para que a vida possa andar para frente. Quanto à energia do ano que passou, está representado aqui pelo arcano do mago, com o deus Hermes. Hermes é muito mais do que um deus dos ladrões, dos viajantes, ele também é um grande mago. Ele é um mensageiro dos deuses, ele tem trânsito livre tanto no Olimpo quanto no Hades. Ele é filho de Zeus com a ninfa Maia, que é chamada de Mãe da Noite. Então aqui ele mostra a união da luz celestial de Zeus com a escuridão primordial de Maia. Hermes passeia, tem esse trânsito livre e guia os deuses e também as almas. Ele é um psicopompo. Hermes também é um deus dos oráculos, que foi um dom presenteado por Apolo. Hermes aponta para o consulente fictício que a energia do ano que passou foi ligada à criatividade, à criação de um modo geral, à magia, aos dons e habilidades que ele possui e que ainda não haviam se manifestado. Ele descobriu muita coisa, né? Como fazer do limão uma limonada mesmo.
A própria pandemia faz a gente fazer isso, né? A gente aprender a aproveitar melhor os recursos que a gente tem, né? A gente aprendeu, a maioria de nós teve que aprender a trabalhar, a estudar, a estar com as pessoas, tudo à distância, né? Às vezes até a gente teve que adaptar alguma coisa de alimentação, porque conta de mercado fechado, né? Então, até a forma que a gente chega em casa e higieniza nossas compras mudou. Essa energia deixa esse start, né, esse gatilho para que o consulente nunca pare de criar, ele nunca pare de aprender. A curiosidade para criação, para crescimento, autoaprimoramento não precisa parar nunca. Quanto à lição do ano que passou, temos aqui o arcano do 6 de ouros, que está representado nesse deck por Dédalo. Dédalo em sua fuga bem-sucedida para Creta, onde ele se tornou protegido do rei Midas após ter sofrido por um crime que cometeu. Mas aqui nesse arcano, ele vem representando um novo ciclo na vida de Dédalo, representado pela generosidade de Minos até. A lição do ano que passou para o consulente é que ele pode e deve confiar em seus talentos. Dessa maneira, as pessoas também vão reconhecer o seu valor, vão fazer isso de maneira generosa, vão ser benevolentes. O reconhecimento nem sempre precisa ser material. O consulente aprendeu que mesmo com poucos recursos é possível ajudar os outros, de maneira desinteressada até. O consulente aprendeu que uma hora ou outra a sorte aparece, e geralmente nos momentos que a gente mais precisa dela. Através da generosidade, o consulente foi agraciado pela vida. Isso aumentou sua autoconfiança. Quanto à mudança pessoal que o ano que passou deixou para o consulente, a gente tem aqui o arcano do Rei de Ouros, que está o próprio Rei Midas representando a carta, né? O arcano. Rei Midas, ele representa o próprio poder telúrico do Rei de Ouros. O Midas era muito rico. Em sua infância, em uma procissão de formigas já tinha sido observada. Essas formigas carregavam grãos de trigo e subiam pelo lado do berço de Midas e colocavam os grãos no lábio do bebê enquanto dormia. Então os adivinhos já interpretaram que Midas seria um homem muito rico no futuro. Ele foi um rei sábio, piedoso, mas ao receber uma bênção de Dionísio, ele não soube falar muito bem o que ele queria e se encrencou. Arrumou um grande problema para si próprio. Ele pediu a Dionísio para que tudo que ele tocasse se tornasse ouro. Então, tudo que ele tocava virava ouro de verdade. Pedras, objetos, a comida, a água. Ele começou a passar fome, passar sede e ficou louco para desfazer o que ele pediu. Dionísio estava curtindo, estava se divertindo com tudo isso, mas acabou ficando com pena de Midas e orientou ele como ele deveria agir para poder desfazer esse pedido. Midas, mesmo sendo um bom rei, ele representa a ambição humana, a ganância, o desejo por poder. Midas foi merecedor de uma bênção de Dionísio porque ele havia sido generoso com um dos seus sátiros, Sileno, que vivia bêbado. O consulente teve como mudança pessoal, representado aqui por Midas, um crescimento material devido ao seu trabalho, tá? Onde ele usou sua inteligência, onde ele soube tirar suas ideias do plano mental e concretizar de fato, através de sua dedicação, de sua disciplina, de sua generosidade com outras pessoas. Ele acabou exercendo bem a sua liderança também, mas ele precisa entender que nem tudo o que ele deseja ele vai receber. Às vezes o que ele quer vai deixar ele em furada, né? Ele tem o suficiente. É preciso ter cuidado com a ganância. Se quiser mais do que lhe cabe, vai ficar igual Midas, né? Vai se encrencar. Como lição para o ano novo, a gente tem aqui o 7 de espadas, tá? E nesse deck é retratado por Orestes, oculto em seu manto, se dirigindo para o palácio de Argos, mas assim, disfarçado, para ninguém ver. Orestes não pode entrar em Argos com toda a sua pompa e glória, porque Clitemnestra e seu amante aprisionariam Orestes e provavelmente o matariam.
Então Orestes teve que controlar o seu ímpeto, a sua personalidade. Ele precisou ser cauteloso, usar a diplomacia e inteligência e astúcia, obviamente. Então, como lição para o ano novo, o consulente vai precisar aprender que a gente não pode ter certeza da integridade moral e da ética das pessoas, não, ou das situações. O ano novo ensina que, às vezes, os fins acabam justificando os meios quando se trata de um objetivo digno. Então, pode precisar que ele passe despercebido em algumas situações, que ele use o seu charme, sua astúcia, o seu convencimento para poder fazer com que outras pessoas embarquem na ideia dele. Ele tem que fazer tudo ficar bacana, tudo ficar envolvente, mas com cuidado de não soar falso também. Agora, quanto ao desafio para o ano novo, a gente tem aqui o Pajem de Copas, que é representado nesse deck por Narciso, que já nasceu lindo, tinha um monte de pretendentes, deixou todo mundo apaixonado por ele. A sua mãe era uma ninfa e ela foi advertida pelo adivinho Tiresias a nunca permitir que Narciso visse o seu próprio reflexo. Desde criança, ele não conhecia seu próprio rosto, mas até que um dia, ele passeando, chegou na frente de um lago límpido, calmo, foi abaixar para saciar a sede e viu seu reflexo. Então ele se apaixonou imediatamente e perdidamente por si próprio. Aí começou a tentar se abraçar, se beijar, e claro que ele não conseguia. Então, devido ao tormento de um amor assim não correspondido, depois de horas e horas e horas, ele pegou sua adaga e feriu seu próprio peito. O sangue de Narciso escorreu, molhou a terra e dela brotou a flor que a gente conhece, chamada Narciso. O desafio para o próximo ano, para o consulente fictício, aqui é se conhecer melhor, praticar o auto-amor, se amar mais do que ama os outros, mas também admirar as pessoas por quem elas são, não pelo reflexo que a gente deseja ver nelas. Esse desafio inclui ter cuidado com o ego, cuidado com o egoísmo em pensar unicamente em si próprio. É preciso que o consulente reaprenda a amar, mesmo após um período de isolamento, de tristezas, de decepções. E para que quando ele começar a amar, ele não deixar o sentimento morrer logo após a primeira dificuldade. Como energia para o ano novo, a gente tem aqui um 10 de copas. E nesse arcano ele é representado pela elevação de Psique ao nível divino, para que ela pudesse entrar no mundo dos deuses com seu amado Eros. Esse arcano mostra a felicidade no final de tudo, Tudo deu certo depois de uma jornada de desafios. Psique foi elevada ao status imortal. E seu amor por Eros deixou de ser algo material, se tornou também uma união espiritual divina, enquanto Eros foi humanizado pelo seu amor com Psique, e ele não precisa mais esconder o seu rosto dela. A energia para o próximo ano do consulente é de vitória, de felicidade após uma jornada de diversas provações e desafios que foram vencidos de maneira honrada, de uma luta justa, ética, e esse sentimento de felicidade vai ser duradouro. Como tema para o próximo ano, a gente tem o Cavaleiro de Espadas, representado aqui por Castor e Pólux, que são gêmeos, sendo que um é filho de Zeus, após ter violentado ou seduzido Leda, a mãe deles, e que com a forma de cisne ela botou os ovos e, enfim, nasceram gêmeos. Um era filho de Zeus e o outro era filho do rei Tíndaro. Eles eram gêmeos, mas Castor era mortal, porque era filho de Tíndaro, e Pólux era filho de Zeus, então ele era imortal, era divino. Eles jamais se separavam, eram grandes guerreiros, mas sempre estavam buscando desafios, E principalmente com outros gêmeos, Idas e Linceu. Idas acabou matando o Castor, e Pólux entrou em parafuso, e pediu para Zeus interferir. Zeus acabou matando Idas com um raio. Pólux disse que não poderia sobreviver à morte de Castor, e Zeus então permitiu que eles passassem seus dias alternadamente, tanto no Olimpo quanto no Hades.
e colocou ambos, né, como as estrelas de Gêmeos. O tema para o próximo ano, para esse consulente, é usar a mente para derrubar tudo que está desgastado e criar mudanças em sua vida. É para agir como um guerreiro, assim como Castor e Pollux, encarar desafios, tá? Para fazer isso, às vezes, é preciso frieza. É preciso deixar o que está ultrapassado para trás sem ter pena, sem romantismo. Viver no passado, seja por medo ou comodismo, não nos liberta e não libertará o cliente aqui, o consulente, tá? Bem, esse é um exemplo básico para vocês. Se você quiser agendar a sua leitura com esse método, é só entrar em contato comigo através do número que eu estou deixando aqui embaixo, o WhatsApp ou o Telegram, que eu passo tudo certinho para vocês. Então, aguardo vocês no próximo vídeo ou para agendar nosso atendimento. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Não esquece de deixar aqui o seu like e de compartilhar com quem também está querendo uma leitura para o próximo ano. Se você ainda não está inscrito no canal, também te convido a se inscrever agora. Até a próxima! Jana hey nay nay. Yana hey nay nay. Jana hey nay nay. Yana hey